Uma família do litoral de São Paulo espera por um laudo médico para saber o motivo da morte de um menino de 13 anos. O jovem foi agredido na escola e levado para um hospital. Uma semana depois, ele sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias e morreu. Segundo a família, ele sofria bullying e a escola já tinha sido alertada. Cenas de agressão se tornaram recorrentes no ambiente escolar onde Carlos Teixeira estudava, em Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo o pai, o bullying era o motivo das agressões. No último episódio, 2 estudantes teriam pulado nas costas de Carlos dentro do banheiro. Depois disso, o garoto começou a sentir dores constantes. Meu filho chegou em casa chorando, primeiro chamou minha esposa, chorando e falou: mãe, pularam nas minhas costas, estou com muita dor nas costas, estou com falta de ar e minha mulher mediu, ele estava queimando de febre. Carlos foi levado para uma unidade de pronto atendimento, mas recebeu alta no mesmo dia. Desesperado, o pai levou o filho até Santos, cidade a 11 quilômetros. Lá, ele foi entubado, transferido para um outro hospital, mas morreu depois de 3 paradas cardiorrespiratórias. Chegando na emergência, na porta de trás da ambulância, ele teve a primeira parada cardíaca, 13 minutos. Levaram para o quarto da UTI, segunda parada, a terceira foi óbito. O pai disse que já tinha alertado a direção da escola sobre a situação que vinha acontecendo há pelo menos um mês, mas que nada foi feito. Na porta da unidade de ensino foi deixado um recado. A equipe de funcionários e gestão analisou as imagens internas no período de aula em que o aluno esteve presente e não foram verificadas nenhuma imagem de agressão. A Secretaria Estadual de Educação lamentou a morte do estudante e disse que a diretoria de ensino vai apurar internamente o que aconteceu, além de colaborar com as investigações. Pais e alunos protestaram em frente à escola. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. O laudo ainda não ficou pronto. Somente ele vai apontar o que causou a morte do jovem. Sobre Carlos ter sido liberado na UPA, a Prefeitura de Praia Grande disse que vai analisar todos os procedimentos que foram adotados. Para a família, as lembranças de sofrimento do jovem dificilmente vão ser esquecidas. Falava para mim: pai, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer. Ficava gritando, chorando. Olha que essa família tem a força nesse momento tão difícil. É um caso tão absurdo que a nossa produção foi cobrar explicações de novo. Então, a Prefeitura de Praia Grande informou que pediu para a Secretaria de Estado uma apuração completa, já que a unidade de ensino é estadual. Em relação ao atendimento médico em Praia Grande, a Secretaria de Saúde do município abriu um processo administrativo para apurar o atendimento na unidade e, caso seja constatada alguma irregularidade, afinal de contas ele foi liberado, providências serão tomadas. Por causa do sigilo médico, a Prefeitura de Santos e a Santa Casa da cidade alegaram que realmente não vão comentar o caso, não. Já a Secretaria Estadual da Educação informou há pouco, a gente reforça aqui, que realmente abriu uma apuração interna e que uma equipe que inclui psicólogos foi colocada à disposição da escola para acolhimento e orientações dos estudantes e também da comunidade. E claro que está sendo fundamental, né? Para falar sobre a importância do combate ao bullying nas escolas, a gente faz conexão com Rafael Parente, que é diretor executivo do Instituto Salto e PhD em Educação pela Universidade de Nova York. Rafael, boa tarde, seja muito bem-vindo. É um caso que mexeu demais comigo desde ontem. Conversei com meu filho, tenho um filho de 10 anos. E o que a gente pode fazer para que outras crianças não venham, inclusive, a morrer, porque existe realmente um sofrimento muito grande com o bullying nas escolas, que começa ali, às vezes, uma brincadeirinha, que parece uma brincadeirinha boba, mas isso pode caminhar para algo muito pior. Sim. Kelly, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui no programa. É sempre uma honra. E é um tema extremamente delicado que precisa ter mais cobertura. Uma das coisas é exatamente essa: a gente precisa fazer mais pressão pela mídia, pela sociedade civil, porque nós não temos seriedade suficiente no tratamento do tema pelos governos, pelas secretarias de educação. Nós precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo atualmente para tratar do bullying nas escolas.
É claro que o bullying é resultado de problemas maiores, sociais e de tendências até. A gente vê que a nossa sociedade está se tornando mais agressiva, não só nas redes sociais, mas a gente vê nas ruas também. E essa agressividade, ela acaba vindo para dentro das escolas, que as escolas são microcosmos, são mini-sociedades. E outro problema é da nossa cultura. A gente tem sempre aquela noção de impunidade, de que a gente pode fazer qualquer coisa porque a gente não será punido. Essa sensação, ela acontece também dentro das escolas. As crianças e os jovens, eles têm uma sensação de que eles podem infringir regras, de que eles podem bater, de que eles podem ter agressões físicas e psicológicas, que nada vai acontecer com eles. E isso é muito complicado. A gente precisa ter uma política de tolerância zero com relação a todas as violências dentro das escolas, porque isso, além de ser errado, por natureza, a gente ter violências acontecendo dentro das nossas escolas, afeta cria traumas, afeta o aprendizado, afeta a saúde física, a saúde mental, a vida para sempre daquela pessoa vai ser afetada por aquelas agressões, por aquele bullying. Então, é preciso que nós, enquanto sociedade, antes de mais nada, a gente se organize para que a gente pressione o governo, os políticos, as instituições, para que as instituições funcionem. As escolas, as secretarias de educação, os conselhos tutelares, as delegacias, as prefeituras, enfim, todas as instituições precisam funcionar para levar o tema com a seriedade que ele requer. Porque isso é realmente o que está acontecendo, esse aumento da violência na sociedade e dentro das escolas é muito preocupante. Rafael, isso é fundamental, é claro, mas eu imagino que leve um certo tempo até realmente as autoridades tomarem uma providência. Enquanto mãe, o pai, o que a gente pode fazer, agora? Se eu sei que, por exemplo, que meu filho está sofrendo qualquer tipo de bullying na escola, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é conversar com a direção da escola e exigir que medidas sejam tomadas. Você também pode entrar em contato se é uma escola pública, entrar em contato com a diretoria regional ou com a própria Secretaria de Educação. E se é uma escola particular, tem que ver se tem alguma autoridade maior do que a direção da escola, se tem alguma coordenadoria regional ou coordenadoria da rede particular. Você pode também entrar em contato com uma delegacia local e com o conselho tutelar, que em tese vão tomar medidas para que aquele bullying pare. E você precisa cobrar, né? Porque nesse caso a família já tinha indicado, já tinha falado com a escola, e a escola já sabia que a agressão estava acontecendo. Agora, faltou talvez uma cobrança maior de que medidas estivessem sendo tomadas para que o bullying tivesse parado. Não funcionou. E normalmente, Kelly, é importante entender que essa comunicação e o trabalho entre a educação, a assistência social, o conselho tutelar, a segurança, ele é falho realmente. A comunicação entre as áreas, ela é falha, e o trabalho em cooperação entre as áreas, ele é deficitário, e esse é um problema gigantesco. Talvez a gente precise pressionar e os pais tenham de falar com as escolas e com as autoridades que, se algo não for feito, acionem a justiça até e acionem a mídia, né? Para que aquilo seja feita uma pressão maior para que as medidas sejam tomadas. Rafael, na nota da Secretaria Estadual da Educação havia uma informação que era o seguinte, que foi feito um único registro no dia 19 de março, que até o Conselho Tutelar foi acionado e tal. Agora, isso pode ser um indício para a gente que muitas vezes palavras o vento leva para garantia da criança e dos pais. Não adianta só conversar, o ideal é formalizar, até porque a partir do momento que você formaliza num documento, num e-mail, a família tem uma prova a mais, dizer, olha, eu já avisei a você, servidor público, que existe esse problema, o que você vai fazer a partir de agora? Exatamente, Kelly. E hoje nós temos os celulares.
E ninguém gosta muito do uso do celular, das fotos, dos vídeos. As pessoas se sentem impressionadas. Então, a gente precisa também usar esses instrumentos como ferramentas de criação de provas do que a gente está fazendo para pressionar para que as medidas sejam efetivamente tomadas. Então, quando for fazer uma cobrança, ou falar com as autoridades, ou falar com a direção da escola, pede uma criação de documento, bate foto do documento, se preciso, faça um vídeo da promessa da autoridade, falando que vai fazer alguma coisa, depois volta à escola, questiona o que foi feito, pede para ver o que foi feito na escola, tá? Mas tenta entender se de fato as medidas foram tomadas. Exatamente. Olha, ainda falando sobre a posição da Secretaria Estadual da Educação, foi informado para a gente há pouco que foi colocada uma equipe à disposição, inclusive com um psicólogo, para dar um suporte ali para a comunidade escolar. No seu ponto de vista, Rafael, como que é a estrutura desse tipo de trabalho, inclusive psicológico, na rede pública de educação? Porque se existe uma violência, certamente os professores sabem, a coordenação da escola sabe, a diretoria da escola sabe. Mas hoje as escolas, elas têm as ferramentas necessárias para combater o bullying? Não tem. As escolas, elas não têm... Em geral, não tem psicólogos, não tem psicopedagogos, não tem orientadores suficientes, orientadores educacionais, e esse trabalho ele fica muito prejudicado. Então, o que a gente vê é que, desde a entrada maior das tecnologias, o uso maior dos celulares, das redes digitais, a gente já teve um aumento de problemas relacionados à saúde mental, ao bullying, ao cyberbullying, às agressões. Tem uma pesquisa, Kelly, que mostra que de 2009 a 2022, a gente saltou de 30% para 40% na quantidade de alunos que falam que sofrem bullying. 40%, então, das nossas crianças e jovens dizem que sofrem bullying na escola, e isso em 2022, então já deve ter piorado mais um pouco. E 23% das nossas crianças e jovens, e esse é um dado muito chocante, dizem que a vida não vale a pena. Então, isso é muito impressionante, Sim. né? As nossas 23%, quase um quarto das nossas crianças e jovens dizendo que a vida não vale a pena, por conta do que elas estão sofrendo, né? Então, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente não tem... Está muito longe do que a gente precisa fazer e da estrutura que a gente precisa oferecer, porque os times são muito reduzidos. Se a gente for questionar, por exemplo, não sei se vocês questionaram, mas seria bom até fazer esse trabalho, questionar a Secretaria Estadual da Educação com relação à quantidade de psicólogos, psicopedagogos, orientadores que a rede oferece e de que forma exatamente que é feito esse trabalho. Porque o aumento de problemas vem crescendo de forma muito acelerada, e o apoio não aumenta da forma que deveria. Pois é, com esse cenário todo, por isso que a gente colocou na manchete o desafio de combater a violência nas escolas, né? Rafael, obrigada pela análise. Sim. Espero de verdade que a gente vença esse desafio, que nenhuma outra criança morra por bullying na escola. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Sim. Obrigado. Eu espero voltar para falar sobre temas alegres. Sim. Também, né, Kelly? Mas também para analisar notícias como essa. Infelizmente, a gente precisa criticar e cobrar quando medidas sejam tomadas. Obrigado, Kelly. Foi um prazer.